Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Uma alegria vê-los, revê-los. Semana passada não estávamos aqui, mas estivemos acompanhando o culto. E muito bom estarmos juntos nesta manhã. Muita coisa já aconteceu durante esta semana. Eu gostaria de convidar aqui os meus ajudantes hoje, que vão me ajudar aqui a ministrar com uma ferramenta, não é uma arma, viu? Uma ferramenta. Deixamos um suspense aí. É uma ferramenta, viu? Não é uma arma isso aqui. Como que é? Hoje. E também existem muitos textos na Bíblia que diz: se você não está dando fruto, nós vamos cortar hoje. Hoje é dia de cortar aí quem não está dando fruto. Mas não é esse o propósito, não. Glória a Deus por estarmos aqui, por você estar aqui. De fato, uma grande alegria nós podemos compartilhar desse tempo juntos. E o tema desta manhã, como alguns já devem ter visto aí, eu tinha pedido para eles colocarem o machado, para deixar um suspense mesmo, porque existe tanto, dá para a gente falar sobre tantas coisas, mas na verdade o tema é o machado afiado. Eu quero falar sobre esse afiar do machado nesta manhã, sabe, juntamente com vocês. Quando eu trabalhava no banco, em alguns treinamentos que nós fizemos, era utilizado um conceito, e esse conceito falava sobre a importância de afiar o machado, e além disso, de como manter este machado afiado. Isso quando eu trabalhava lá, quando eu trabalhava na empresa. E a pergunta era assim, muito utilizada nesses treinamentos: por que afiar o machado é importante e como deveríamos fazer isso? E eu trago alguns ensinamentos desse tempo na minha vida, na minha história, no meu contexto de família e tudo. E para abordar esse tema, eles usavam uma metáfora, que era a metáfora do lenhador, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre essa metáfora, uma história em que um jovem lenhador, ele desafiou o mestre dele, um lenhador mais velho, mais experiente, para ver qual dos dois conseguiriam derrubar, cortar mais árvores plantadas, árvores estas que eram pinos, árvores de eucaliptos, que sugam gás carbônico na hora que elas estão crescendo, na mesma área e no mesmo período. Então o jovem mais novo, ele desafiou o mestre dele, dizendo: vamos ver quem corta mais árvores. E eles começaram a trabalhar, e entre uma árvore e outra, ali do reflorestamento, o jovem, ele sempre via o velho, o senhor, várias vezes sentados, supostamente descansando. E estava, o senhor sentado, eles davam uma pausa, descansavam um pouco, e ali estava. E o rapaz mais novo, ele olhava para o senhor e dizia assim: como pode ele sentado? E com certeza eu vou ganhar esse desafio, porque eu não paro, eu estou o tempo todo aqui cortando árvore. E ao longo desse dia, quando ele olhava para esse senhor sentado, ele dizia assim, animado, claro, porque ele não parava em momento nenhum, sem parar de cortar as árvores, e ele disse assim: no final, com certeza, a competição vai ser minha, a competição está no papo. E ao fim do dia, por incrível que pareça, aquele jovem, ele se surpreendeu ao ver que o velho lenhador, mesmo ter parado várias vezes sentado,
chegou no fim daquele desafio e venceu com muita facilidade o novo lenhador. Aí o velho, então, ele contou ao jovem que ele não tinha parado, na verdade, para descansar. O que ele estava fazendo ali, na verdade, ele se sentava, pegava o machado e ele fazia o quê? Vocês sabem o que é isso? Uma lima. Normalmente, quando a gente saía para cortar lenha, a gente levava a lima no bolso para durante o dia, mas não era essa a ferramenta que a gente utilizava ao sair de manhã. Nós usávamos um esmerilho. Sabe o que é um esmerilho? A gente usava o esmerilho para... Mas esse velho, ele parava ao longo do dia e o novo achava que ele estava apenas sentado, mas não estava. Ele estava ali amolando, afiando o machado. Moral da história, queridos: esse lenhador mais novo, ele perdeu esse desafio por causa desse conceito. E qual é a vantagem, queridos, nós pararmos para afiar o machado, ao invés de continuar, às vezes, cortando árvores? Eu estou usando aqui um conceito, como eu disse, que era usado, uma reflexão, uma metáfora, que lá no banco eles usavam muito, onde o machado bem afiado, ele torna muito mais fácil, muito mais eficiente o trabalho do lenhador. É muito mais rápido. Ele permite que o lenhador venha cortar árvores em um período menor de tempo, que é destinado para ele, justamente por causa desse momento em que ele parava para afiar o seu machado, para amolar o seu machado. E quando se insiste, às vezes, queridos, em continuar realizando algumas atividades, e o banco falava muito sobre isso, sem fazer paradas estratégicas, sem fazer aquelas paradas para afiar o machado, o que vai acontecendo? A força exercida no corte das árvores, ela é cada vez menos eficiente. Vai se tornando mais difícil para cortar por causa dessas paradas estratégicas que a gente tinha que dar para continuar fazendo as coisas. E exigia, claro, muito mais tempo, muito mais forças maiores para derrubar o mesmo número de árvores comparado com alguém que fazia o quê? Parava estrategicamente para afiar o seu machado. Dentro de um contexto corporativo, queridos, eles traziam essa metáfora para um exercício na área do trabalho, porque eles diziam que as empresas que desejassem ter resultados cada vez melhores, elas precisavam estimular os seus funcionários a manter os seus machados afiados, através de treinamentos, de estudos, de formações, de conhecimento, buscar algo, uma inovação, uma mudança de mente, algo que pudesse fazer com que aqueles funcionários continuassem produzindo, porém mais eficientes, em menos tempo. Então, vinham as estratégias, e aí a gente, nesse mundo corporativo, e uma das coisas que eu aprendi, queridos, é que quando há uma lista de tarefas a serem realizadas, por exemplo, o importante não é sair aí fazendo as coisas sem nenhum planejamento ou estratégia. Isso eu aprendi muito dentro do contexto da minha vida profissional. Existem tantas tarefas, tantas coisas que a gente tem que fazer, e de repente a gente sai aí fazendo torta e direita, não para, não planeja, não prepara uma estratégia. É um momento, queridos, e isso eles traziam, era aquele momento de parar para afiar o machado, como por exemplo, lá na questão corporativa. Quais são as tarefas? Se existe um monte de tarefas, a gente tem que perguntar quais são as tarefas, qual é a prioridade delas, o que está em primeiro e em segundo lugar, qual é a melhor forma de executar cada uma dessas tarefas.
Uma outra pergunta que se fazia muito, e eu me lembro, era: vamos depender de outras pessoas em algum momento na execução dessas tarefas, ou a gente vai conseguir realizá-las sozinho? E diante de tudo isso, queridos, além disso, eu também aprendi uma coisa muito importante, é que parar para afiar o machado não é importante apenas no início. E isso eu trago lá do meu contexto, de onde eu vim, da minha origem, né? Mas eles trazendo para essa reflexão na área profissional, eu aprendi nesse contexto que não é importante apenas a gente afiar o machado no início das tarefas. Como eu disse, papai de manhã cedo molava, pegava o esmerilho, afiava o machado e saía. Mas durante o dia, ao cortar a lenha, a madeira, o machado ele ia perdendo o corte, o fio, o gume, ia ficando embotado. E com tudo isso, a gente entendeu, dentro desse contexto profissional, que não é só importante afiar o machado no início das tarefas, mas também ao longo do processo, a fim de garantir o quê? Uma melhor qualidade no resultado das nossas tarefas. Isso eu trago desse contexto corporativo, como por exemplo, uma das coisas que a gente tinha que fazer era verificar qual era o objetivo inicial daquela tarefa e se esta tarefa, no momento inicial, ainda faz sentido. Ainda faz sentido aquilo que eu comecei a fazer lá atrás? Outra coisa, observar as mudanças ao longo do processo. Será que as coisas não estão mudando, os tempos não estão mudando? Como que nós tínhamos que chegar aos nossos clientes? Como que nós tínhamos que abordar os nossos clientes? Alguma coisa, o processo mudou. Eu fiquei 18 anos dentro de um banco, onde eu entrei tinha 156 funcionários. Quando eu saí de lá tinha 65. Mudaram tudo. Chegou na época, eu sou da época, eu entrei no banco em 1992. E fui sair em 2009 para 2010. Uma época em que a tecnologia chegou, as máquinas chegou, os depósitos chegaram e nós, meu Deus, passamos por tantas inovações. De repente chegava uma máquina, 5 funcionários eram mandados embora. Chegava mais uma, mais 5 era embora. Chegava outro, houve mudanças e a gente tinha que observar essas mudanças ao longo do processo. E uma outra coisa que nós aprendemos era que executar as nossas tarefas, qual era a melhor maneira de fazer isso? No processo, no dia a dia. Ou seja, as paradas estratégicas, elas fazem parte, queridos, de um desenvolvimento eficiente das nossas tarefas. E nós fomos aprendendo isso. Lá no banco, o afiar o machado, ele nos permitia trabalhar de uma forma inteligente. Nós conhecíamos os nossos recursos, sabíamos o que tínhamos em mãos, tínhamos que saber o que tínhamos em mãos e aplicando a nossa energia em tarefas que eram realmente as mais importantes e eram essas tarefas que nos proporcionavam retorno. E eu sei que isso, queridos, é algo que circula não só no contexto do banco onde eu vivi, mas até hoje isso circula em todas as áreas corporativas. Os grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, elas precisam estar sempre buscando essas inovações, essa maneira de como estar afiando o seu machado, porque nesse contexto corporativo, quem não afia o machado e sai cortando árvore de qualquer jeito, ou seja, não se organiza, não organiza a sua lista de tarefas e sai aí fazendo todas elas sem planejamento, com certeza vão ter grandes chances de desperdiçar o tempo. Era isso que nós aprendíamos. Além disso, de ter um resultado de menor qualidade. Além disso, de deixar as tarefas importantes que precisariam ser feitas de imediato, podia deixá-las para o meio ou para o final. E além disso, não entregar essas tarefas no prazo determinado. Tudo isso as empresas, o mundo corporativo nos ensina, queridos, porque se a gente não parar para afiar o machado, isso vai gerar um grande prejuízo para as empresas.
ver as coisas de uma forma estratégica. No entanto, o propósito principal nesta manhã, aqui juntamente com vocês dessa ministração, queridos, é a gente parar um pouco e fazer uma reflexão para vermos se o nosso machado, ele está sendo afiado com relação à nossa vida cristã. O nosso machado está sendo afiado com relação à nossa vida espiritual. Este é o foco desta manhã. Logo então está aí o tema, o machado afiado. O machado afiado. E eu gostaria de observar com vocês um texto que está em Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10, Eclesiastes 10, 10. É muito fácil nós gravarmos este texto para que ele possa ficar no seu coração, na sua mente, e isso ser algo que venha refletir e também gerar uma reflexão todos os dias da nossa vida. Como é importante a gente parar. O texto diz assim, eu vou ler na NVI: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Olha o que esse homem disse, Salomão, um rei, queridos, de Israel, muito sábio. Se o machado ele está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Quem aqui já usou um machado para cortar alguma coisa? Uma lenha, uma árvore, alguma coisa? Quem aqui? É ou não é assim? Já? Como que é, Valdir? Já tentou? Oh, Valdir já tentou. Até a maneira, a distância, o modo que você pega no cabo do machado, existe uma maneira mais fácil, mais prática, mais rápida de você cortar a lenha. E quem já tentou sabe que se o machado ele está cego, você fica ali, você machuca a lenha, machuca a árvore e não corta. Machuca as mãos, você se cansa, você fica exausto, porque não traz nenhum resultado, não vem nenhum resultado, você não vê resultados. Por isso que este homem, Salomão, ele disse, e quando você lê, é tão interessante, que em Eclesiastes capítulo 10, Salomão ele começa nos apresentando as consequências da loucura. Você vai vendo ali o versículo 1, versículo 2, 3, 4, ele vai falando sobre as consequências de uma pessoa louca, nesse contexto de fazer as coisas sem uma percepção do que está fazendo. Todo o início de Eclesiastes ele está falando sobre isso. Ele diz que a loucura é responsável por muitos males. Ele diz ali que enquanto o coração do sábio está inclinado para o bem, o coração do louco, ele conduz esse louco por caminhos errados, por caminhos tortuosos. Mas especificamente neste versículo que nós lemos, ele não está apenas trazendo um princípio natural, deixado ali pelo rei Salomão, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essas palavras. Não é um princípio apenas, queridos, lógico, natural, mas também, paralelamente, você vai perceber que ele estabeleceu um fundamento espiritual. E é esse o contexto desta manhã, nós entendermos o que esse machado, afiar esse machado na vida espiritual, isso resulta nas nossas vidas. Ou seja, assim como a sabedoria de afiar o corte do machado para rachar lenhas, torna o trabalho mais eficaz, isso é o plano natural, assim como a gente afiar, amolar, passar uma lima no machado, vai fazer com que a árvore seja cortada com muito mais rapidez, também há recursos espirituais que tornam o nosso andar com Deus muito mais frutíferos. E às vezes nós não estamos usando essa lima espiritual para amolar, para afiar, para manter a nossa vida espiritual conectada com Deus. E nós percebemos neste versículo que há um complemento que diz o seguinte, nós vamos ler agora na versão NAA, e esse complemento diz que é uma atitude
de sabedoria que proporciona o serviço, a situação, o nosso andar com Deus mais fácil. É uma atitude nossa. Olha só o que diz na versão NAA: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria se obtém êxito, conquistas, sucesso. E aí vocês vão dizer assim: pastor, o que isso tem a ver com esse ano que nós estamos falando, que esse é o ano da conquista? Aqui está. Pode manter esse texto, por favor. Na NAA, ele está dizendo que com a sabedoria nós obtemos êxito, nós obtemos sucesso, nós obtemos conquistas. Às vezes, queridos, nós não estamos conquistando como deveríamos conquistar, porque o nosso machado perdeu o corte, o nosso machado não está afiado. Se o lenhador, se o machado do lenhador, ele encontra-se embotado. O que é embotado? Embotado é sem corte. Embotado significa que perdeu o fio, que perdeu essa lâmina. Você, se pegar o machado, você vai perceber que ele tem um corte, mas às vezes ele perdeu aquele fio. Isso é embotado. O machado embotado significa que ele não está afiado. Lá na roça, e se você pegar esse conceito também, você vai encontrar isso num dicionário, vai dizer que ele está cego. É um machado cego. Você já ouviu esse conceito? Uma faca cega, alguma coisa cega, um facão cego. E aí esse é gasto, ele está gasto. Então o lenhador, ele tem que fazer o quê? Ele tem que exercer muito mais força e energia no seu trabalho, consumindo então muito o seu tempo. Ele gasta mais tempo, mas ao investir, e aqui está o segredo, parte do seu tempo afiando o corte do machado, o que acontece? No fim ele economiza tempo e energia. E foi exatamente isso que Salomão disse: se o ferro está embotado e não for afiado o gume, isso é uma outra versão, eu nem deixei ali com eles, diz o gume, se não for afiado esse gume, é preciso redobrar os nossos esforços. Mas se nós afiamos, isso é uma vantagem que a sabedoria nos proporciona. Que a sabedoria nos proporciona. E a gente vai perceber, queridos, se a gente às vezes, quer fazer, e ao invés disso a gente parar, pegar o machado, dar uma sentada, uma acalmada, verificar quais são as prioridades que nós precisamos dentro de um contexto da nossa vida espiritual, porque dentro da nossa vida, queridos, às vezes é difícil a gente separar o que é necessário, o que é importante, o que é urgente. E aí a gente atropela o dia inteiro, passamos o dia, e às vezes nós levantamos, deitamos, não tivemos tempo para ter um tempo com Deus, para ler, para estudar, para meditar, ou seja, não paramos para... Isso significa que o tempo está passando e as coisas estão ficando difíceis. Parece que nada acontece na nossa vida. Parece que as coisas estão se tornando mais pesadas. E aí fica, como diz Salomão, embotadas. As coisas ficam sem corte, sem fio, cegas, gastas. E a gente vai vendo que a vida cristã parece que nós estamos gastando tempo e nada está acontecendo. Parece que a gente está vivendo dias após dias e nada está mudando. Por quê, queridos? Porque às vezes estrategicamente nós não paramos para amolar o nosso machado. Não paramos para afiar o nosso machado. O tempo vai passando e nós não percebemos o quanto de tempo nós estamos, ao invés de estarmos utilizando para o Senhor, nós estamos gastando tempo, estamos perdendo tempo. Por isso que nós precisamos parar. Se o ferro ele estiver embotado, se o machado perdeu o fio, o proprietário ele tem que parar, porque se ele não afiar, ele vai ter que aplicar muito mais força, queridos, para cortar qualquer coisa. Mas Salomão, ele usa um princípio. Mas a sabedoria, quando ela é lucrativa,
para nos direcionar. A sabedoria, queridos, ela nos ensina que esse proprietário deve parar, colocar o machado no colo, amolar o machado, para ele poupar forças. Nós vamos chegar na essência já desse contexto espiritual, porque assim, sem sabedoria, queridos, sem entendimento, sem um direcionamento de Deus, nós não podemos passar, como eu diria, lucrativamente pelas preocupações da nossa vida. Lucrativamente eu quero dizer no sentido de nós extrairmos valores, recursos, deixar um legado. Se a gente não parar para afiar o nosso machado, nós não vamos conseguir produzir e levar alguma coisa para a nossa história, para a nossa vida, para outras gerações, nestas preocupações graves do dia a dia, nas preocupações que têm tirado a gente do foco. E como povo de Deus, nós precisamos entender, queridos, que nós não devemos fazer as coisas no esforço do nosso braço. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. A gente pega o machado, de manhã era assim que a gente saía, a gente pegava o machado, botava nas costas, queridos, era assim que nós íamos, e lá vai. E muitas vezes nós saímos com o nosso machado, não percebemos se ele está afiado ou não. Como povo de Deus, queridos, nós não percebemos, e aí nós queremos chegar lá com a força do nosso braço e começar a bater na árvore, e não vamos cortar, não vamos derrubar a lenha, ou melhor, não vamos cortar a lenha, porque nós estamos usando muito a força do nosso braço e menos a sabedoria, a inteligência, o entendimento. A gente quer usar às vezes a nossa dinâmica, a gente quer usar às vezes o nosso ativismo meramente naturais, tudo aquilo que nós recebemos, os estudos que nós temos. E aqui entra na essência, queridos, nós muitas vezes estamos fazendo as coisas de Deus sem a dependência do Espírito Santo. Afiar o machado é a gente depender do Espírito Santo, é a gente confiar totalmente no Espírito Santo e não na força do nosso braço, para a gente tentar alcançar as coisas espirituais que nós tanto precisamos. O profeta Zacarias, lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. Nós precisamos, queridos, nos equipar com as armaduras de Deus, como está descrita lá no livro de Efésios capítulo 6, e em posse dessas armaduras, seguir sim adiante para produzir frutos, muitos frutos que permaneçam. Isso é afiar o machado. E lembre-se que não apenas o machado, mas em todas as ferramentas, nós só temos 100% de sua eficácia se for adequadamente preparadas para aquilo pelo qual ela foi criada. Caso contrário, nós não vamos conseguir êxito. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já tentou abrir uma lata de sardinha com uma faca? Quem aqui faz assim? Puxa vida, eu pensei que era só eu. Quem aqui já tentou abrir uma outra lata de sardinha com um abridor de lata de sardinha? Aí eu vou perguntar para você, alguém percebeu a diferença? Percebeu a diferença de tentar abrir uma lata de massa de tomate, que hoje nem tem mais, né? Lá da ET, do elefantinho. Quem aqui já tentou abrir uma lata de pêssego com uma faca e um afiador? Você vai perceber que há uma diferença muito grande. Por quê, queridos? Existem ferramentas e ferramentas adequadas para cada um dos seus serviços. Assim, queridos, também nós só teremos 100% de eficácia se nós formos preparados por aquele que nos criou. Deus olha para nós, nós somos uma ferramenta nas mãos dele.
E nós precisamos deixar, queridos, que essa ferramenta seja moldada, afiada, preparada por Ele. Aqui no caso do lenhador, a partir do momento em que a ferramenta ela adquire um corte melhor, será o corte, não é o machado, não é o lenhador, é o corte que determinará o resultado daquela tarefa. É o corte. Se nós tentarmos às vezes, queridos, e nós fazemos muito isso, economizamos energia, economizando tempo, que nós usaríamos para manutenção da ferramenta, e aí, ao contrário disso, nós acabamos perdendo muito mais tempo no trabalho que nós estamos executando. Por isso que aquele lenhador, ele de manhã saiu, amolou o machado, e durante o dia o lenhador novo olhava e falava assim: espera aí, mas o velho está descansando? Ele está parado? Ele não está trabalhando? Como assim? Mas esse homem, ele sabia que essas paradas estratégicas, se ele deixasse o corte muito mais afiado, com certeza o rendimento seria muito melhor. E às vezes, queridos, nós passamos o dia sem entender isso no nosso contexto cristão. Sim ou não? Sem entender esse contexto cristão. O povo de Deus precisa aprender, queridos, nós precisamos aprender urgentemente esta lição. O que precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto, eu nem vou falar gasto, o tempo investido com Deus é o nosso machado sendo afiado. Esta é a essência principal desta ministração. Nós precisamos aprender que o tempo que nós paramos para afiar o nosso machado, o tempo que nós paramos para afiar o nosso machado em adoração, o tempo que nós paramos para pegar as Escrituras, para ler, vai produzir muito mais resultados do que a gente passar um dia inteiro sem afiar machado, sem afiar machado, sem afiar machado. E é o que nós estamos fazendo, queridos. Nós, o povo de Deus, não estamos tendo resultados eficazes nas nossas vidas, nas nossas células, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas empresas, nas nossas finanças, porque nós não estamos sabendo investir tempo com Deus afiando o machado. E se nós economizarmos, queridos, nesta prática de afiar o machado, se a gente economizar tempo com isso, sabe o que vai acontecer? Nós perderemos muito mais tempo e energia depois e não conseguiremos fazer o nosso serviço tão bem. Ah não posso parar, tem tanta coisa para fazer, tempo é dinheiro, eu não posso parar, eu tenho que continuar. E aí a gente vai nesse ativismo da vida, queridos. Mas tem uma coisa que chama a minha atenção na música que nós cantamos, inclusive. Nós não podemos nos esquecer que nós não nos devemos afastar da nossa fonte. Da nossa fonte. Nosso relacionamento diário com Deus determina o sucesso da nossa vida cristã. É o nosso relacionamento diário com Deus, queridos, que determina o sucesso das nossas células. É o nosso relacionamento diário que determina o sucesso da multimídia. É o nosso relacionamento diário que determina o sucesso de cada ministério que nós exercemos. Nossa adoração, a música, é o nosso tempo com Deus que determina o sucesso da nossa igreja. É o nosso tempo com Deus que vai determinar essas outras cadeiras que estão aí atrás, precisando ser preenchidas. É o nosso tempo com Deus que vai determinar tudo isso. O nosso relacionamento com Deus determina o nosso sucesso na nossa célula, determina o sucesso na nossa vida cristã, no nosso ministério. E isso, parar para a gente afiar o machado
nunca, jamais deve ser negligenciado na nossa vida. E muitas vezes nós estamos negligenciando essa maneira mais prática, queridos, de parar, pegar o machado e afiar o machado. Estamos negligenciando isso. Eu tenho percebido, queridos, às vezes, quando a ideia de que há muita coisa para se fazer, pensa comigo agora. Eu tenho certeza que isso não passa só comigo. Às vezes a gente tem aquela ideia durante o dia que há tantas coisas, e não é uma ideia, que de fato nós temos. Aquela ideia de que há tantas coisas para se fazer, e se isso lhe incomoda, se isso tira você assim a sua atenção, principalmente quando você sabe que isso rouba o seu tempo com Deus, é aí que a gente precisa parar, procurar e lembrar-se de que cada minuto investido na presença dEle, significará menos esforço e mais eficiência no ministério depois. Cada minuto, sabe aquele dia que você tá, meu Deus, quanta coisa tem hoje para fazer, é isso, é coisa em cima da mesa, não sei o que e tal, e atender e tal, e aí você diz assim, meu Deus, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a palavra, não tenho tempo de... E aí a gente fica naquela... Gente, cada minuto que a gente parar, orar, ler as escrituras, ter mais tempo afiando o machado, com certeza você vai ter menos tempo gasto com as coisas, porque Deus vai à frente resolvendo essas situações. Existe uma frase de D.L. Moody, uma frase muito, muito, muito importante. Ele diz assim: nesta era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. É uma frase que ele disse: nesta era, nesta fase, nesta época, nesta geração de correria, incessantes atividades, queridos, nós precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. É isso que me chama a atenção nessa frase, todos os dias, porque às vezes, queridos, a gente levanta e você está mais ou menos tranquilo e fala, não, hoje vai dar tempo. Olha o que a gente pensa, hoje dá tempo de orar, hoje dá tempo de ler a Bíblia, hoje dá tempo. Aí amanhã a gente levanta, o dia já amanheceu um pouco diferente do que o ontem, hoje não dá tempo. E aí aí no outro dia, mais ou menos dá tempo. Agora imagina um agricultor que ele planta um dia para colher daqui 2 meses, 3 meses. Ele planta, no segundo dia ele não plantou, e ele tinha que colher daqui 3 meses. Aí no outro ele plantou mais ou menos. Qual vai ser o resultado dessa semeadura, dessa colheita lá na frente? No dia que ele plantou, daqui 3 meses ele colhe. No dia que ele não plantou, daqui 3 meses ele não vai colher. No dia que ele plantou mais ou menos, a colheita vai ser mais ou menos. A vida com Deus é a mesma coisa, queridos. O dia que nós paramos para orar, talvez você não vê o resultado imediato, mas com certeza foi uma semente lançada no reino dos céus. A Bíblia diz que as nossas orações, elas ficam guardadas em salvas de ouro, e no momento exato aquelas orações, elas são destinadas, são respondidas, Deus nos atende. Mas se não tem uma semente, se não tem oração na salva, o que o Senhor qual é a resposta de Deus a uma oração que não foi feita? Qual uma resposta de Deus? E às vezes nós estamos tão apertados, tão atarefados com tanta coisa, aqui mesmo às vezes eu vejo, muitos de vocês passam o dia assim com tanta correria, no meio de toda essa correria, quanto tempo nós estamos sentando para amolar o nosso machado, para investir tempo no nosso machado? Eu tenho percebido, queridos, que essa falta de tempo a sós com Deus impede que nós sirvamos melhor. Às vezes nós não estamos executando bem alguma coisa, seja o que for, uma adoração, uma música, uma multimídia, uma pregação, qualquer coisa, qualquer ministério, uma ação social, uma diaconia.
Às vezes, queridos, nós não estamos servindo melhor a nossa rede infantil, a nossa rede kids de criança. Nós não estamos dando o nosso melhor. Por quê? Porque nós não estamos tendo tempo a sós com Deus. E atualmente, até mesmo ministérios, queridos, que estão sendo formados de maneira errada, e eu tenho visto, percebido, aqueles ministérios que eles estão ensinando as pessoas a fazerem, mas somente depois desse investimento de tempo com o Senhor, é que o nosso proveito no nosso serviço, no nosso fazer, será muito mais eficiente. Nós não podemos, queridos, ficar tentando imitar coisas, ou vendo coisas e achando que, não, porque eu tenho que fazer isso. Nós precisamos parar e ter tempo com o Senhor. É por isso que nós estamos refletindo sobre este princípio bíblico, que diz o seguinte, e agora eu quero ler na versão Almeida do século 21. Olha o que o princípio diz, olha o que o texto diz, o que Salomão diz neste texto, nessa versão. Se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força. E aqui está, nós às vezes vemos, nós estamos fazendo tanta força, queridos, mas a sabedoria, ela é proveitosa para dar o quê? Prosperidade. Essa prosperidade, ela tem uma origem que todas as áreas das nossas vidas são abençoadas. É afiar o machado, queridos. Ele é algo estratégico, é algo sábio, e aqui diz que este afiar o machado traz prosperidade. E às vezes a gente acha que o trazer prosperidade é tempo, é dinheiro, a gente tem que ficar correndo atrás de tudo e tal, e a gente não para buscar a Deus, e isso não traz prosperidade. A Bíblia diz, Salomão diz que é pelo contrário, a gente vai, através da sabedoria, queridos, parar para afiar o machado, vai ser proveitosa essa parada para nos dar a prosperidade, para nos dar tudo o que precisamos. Afiar o machado é algo sábio, é algo, queridos, que traz prosperidade no nosso trabalho, traz prosperidade na nossa célula, traz prosperidade no nosso ministério, traz prosperidade em todas as áreas. E da mesma forma, o nosso tempo, o tempo com Deus, não significa falta de produtividade. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas se eu parar, eu vou perder tempo. Se eu parar com Deus, eu vou perder tempo. Pelo contrário, queridos, parar e estar com Deus, isso traz um aumento da nossa capacidade produtiva. Pensemos sobre isso. Quanto mais tempo com Deus, mais produtivo nós seremos. Quanto mais tempo com as Escrituras, mais produtivos seremos. Quanto mais buscar, queridos, os dons espirituais, mais nós vamos executar a obra de Deus com mais facilidade, com menos. E eu vejo hoje uma geração, nós, queridos, às vezes estamos tão cansados, tão exaustos, porque a gente não está dando essa paradinha para buscar. E aí nós nos tornamos improdutivos. Nossa célula não prospera, as coisas não funcionam, os ministérios ficam travados, as coisas não vão para frente, parece que tudo é um peso, um cansaço, e a gente fala uma coisa e a pessoa parece que não ouve, a gente está lá na liderança, traz uma direção, a hora que a gente vai ver não foi executada, não foi realizado, porque a gente não está parando estrategicamente para ter esse tempo com o nosso Deus. E nessa caminhada, queridos, diante do Senhor, eu tenho aprendido que é melhor usar o tempo afiando o machado do que perder o tempo com o machado cego. É muito melhor. Pensemos sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso. Há um provérbio chinês que diz que se você quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Esse é um provérbio chinês. Se você quer derrubar uma árvore num tempo, passe o dobro desse tempo amolando o machado. Aliás, eu me lembro agora de uma frase do ex-presidente Abraham Lincoln. Ele também disse algo muito semelhante, que ele disse assim, que se ele falando, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando meu machado. Vocês sabem quem foi Abraham Lincoln?
Um homem que trouxe muita prosperidade na época dele, um homem muito sábio, um homem que mudou a história da América, quando governou a América. E ele tem esse provérbio, essa fala, ele diz: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. Vai chegar uma época, queridos, eu creio nisso, e nós estamos gerando isso aqui. Nós vamos passar tempo de 7 dias por semana, 24 horas por dia orando, buscando a Deus. Aqui nesse lugar, queridos, nós vamos entrar num mover, num agir de Deus, porque quanto mais tempo nós tivermos diante do Senhor, menos tempo nós vamos ter para ficar fazendo as coisas. Deus fará por nós, Deus fará por nós. Na NVT, na nova versão transformadora, eu quero ler esse versículo, nós só estamos dentro desse versículo. Olha o que Salomão disse nesta versão. Você vai ver aqui dentro desse contexto que nós falamos sobre esse provérbio chinês, ou até mesmo essa fala de Abraham Lincoln. Diz aqui, olha, Salomão falando: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. E às vezes, queridos, nossa, como eu disse, às vezes a gente está executando um ministério, fazendo alguma coisa, e a gente percebe que é uma luta, uma dificuldade, aquela coisa não anda. Está aí. Mas ele diz assim: portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Nossas células vão ser bem-sucedidas. Ministério de diaconia, ministério de comunicação, ministério, tudo muito bem-sucedido. Mas nós precisamos afiar a lâmina, queridos. Ter tempo com Deus. E essa ilustração, ela fala justamente em engrandecer. Você vai vendo o valor da sabedoria. Salomão engrandece o valor da sabedoria para alcançar os nossos objetivos. Salomão, ele usa uma ilustração de um machado cego, onde exigirá muito mais força e energia. Entretanto, ele diz que se esse machado for afiado, se investirmos mais tempo com Deus, nós teremos melhores resultados, com mais eficiência, sem muito esforço. É exatamente isso que Salomão está dizendo, ou seja, tudo dependerá da nossa disposição, dependerá da nossa atitude, de nós sentarmos, pegar o machado e afiar esse machado. É uma atitude que nós temos que tomar todos os dias, independente da correria, independente, queridos, das situações que nós temos que enfrentar durante o dia. Precisamos estrategicamente parar. Assim como nós almoçamos, tomamos café, jantamos, assim como nós procuramos fazer as coisas, escovamos os dentes, dormimos, assim como nós temos de uma forma hábitos, isso tem que ser um hábito natural na nossa vida. A expressão aqui, queridos, que está sendo dita, esse machado, é tudo uma simbologia. No entanto, é uma simbologia do quê? Do cuidado do nosso mundo interior. É uma simbologia na qual exigirá uma boa gestão de tempo nesse mundo, para a gente vencer a pressa, para a gente vencer, queridos, as coisas que às vezes nos torna pessoas superficiais em Deus. Essa superficialidade com Deus faz com que as coisas se tornem pesadas, e muitas das vezes a pressa nos torna ansiosos, a pressa nos torna, queridos, angustiados. Às vezes nós nos precipitamos em subir em cargos ministeriais, em outros que sejam. Por quê? Porque nós não estamos parando para ouvir a Deus. Aqui esses dias eu fui fazer um chá, inclusive eu estou com um chazinho aqui, e aí eu fiquei meditando numa coisa, sabe? Eu peguei um fósforo, ali é um fogão bem, alguns já conhecem, não vou nem dizer, tem 6 bocas, funciona 2, e ainda tem que ser com fósforo. Aí eu acendi o fósforo, e liguei o fogão, e aí eu percebi o exemplo, fiquei pensando no exemplo daquele fósforo, queridos.
Ele pega fogo tão rápido, mas também ele apaga rapidamente. Sabe por quê? Por causa da sua pequena estrutura, por causa do seu tamanho. Claro, existe hoje uns fósforos maiores, mas o meu era pequeno. Por isso que Deus, Ele quer nos dar uma estrutura, queridos, para que a nossa vida dependa da atuação do Espírito Santo, para que nós possamos ser mais intensos nas nossas vidas, para que nós possamos depender mais do Espírito Santo, porque aí o fogo vem, a gente acende, mas não apaga, rápido, porque nós estamos dependendo do Senhor, nós estamos tendo tempo para molar o machado, e hoje, queridos, muitos cristãos às vezes está assim, a gente acende um fogo, no domingo o fogo está assim, lá não sei na onde, a gente está explodindo, a gente está pegando fogo, mas não tem uma eficiência, não tem uma estrutura, é aquele dia, orou um dia, no outro mais ou menos, vai chegar um momento que o fósforo, pequena estrutura, pequena eficiência, muito pouco tempo de atuação com Deus, vai fazer com que da forma que aquele domingo o cara está totalmente aceso, na segunda-feira não tem nem cinza mais do fósforo. Quando chega no outro domingo, ele nem lembra que ele era um fósforo aceso. Para a gente cumprir o ministério, queridos, se o ministério é um projeto de vida, e jamais uma simples aventura movido por um sentimento de paixão, como eu disse, no domingo eu estou bem, no outro não. Se a gente quer que a nossa célula ela seja todo dia empolgante, que os nossos ministérios, nossos cultos, nossas vidas sejam empolgantes, nós precisamos depender, investir tempo todos os dias com o Senhor. Se você quiser, querido, ser realmente bem sucedido lá na sua célula, lá no seu ministério, precisamos estabelecer prioridades. Prioridades como, por exemplo, ter mais tempo de oração, ter mais tempo de leitura bíblica. Às vezes, a gente fica batendo com mais força e parece que não conseguimos rachar lenha. Eu já tive essa sensação. Com machado mesmo. Chegou uma fase na roça que a produção de café não dava mais certo. E aí foi resolvido fazer uma substituição do café pela laranja. E aí tivemos que arrancar o café, ele passou por um processo até a terra tinha que ser retratada. E aí nós tiramos aqueles pés de café e ficou aqueles troncos, e para a gente não desperdiçar ou pôr fogo ou consumir por causa da laranja que ia vir, nós passamos por uma fase que nós fomos reaproveitar a lenha do café para fogo, lenha. Nós cozinhávamos em fogão a lenha, e aí nós tínhamos que fazer aqueles montes de lenhas assim, e nós íamos conservando porque era a maneira da gente ter recurso para comer, cozinhar e tudo mais. E quantas vezes a gente pegava o machado e a gente ia, machado afiado, chegava lá e começava a cortar lenha, e chegava um momento que o machado já tinha perdido o corte, e a gente querendo cortar o pé de café e o negócio não produzia, parece que a gente ia se cansando, nada, sabe, queridos? E às vezes a gente está assim, a gente parece que está rachando lenha, não consegue, e aí a gente tem que perceber que afiar o machado é mais inteligente do que a gente às vezes ficar batendo com mais força. Às vezes a gente está batendo a cabeça ali, sabe, lá na nossa célula, a gente está, sabe, e isso, queridos, é bastante claro. Eu me lembrei de uma história, ainda dentro desse contexto, dessa reflexão, de um lenhador também, que lá nesse contexto do banco, quando era citado, eles também contaram que tinha era um vigoroso, vamos dizer assim, lenhador, e ele queria bater um recorde de todos os dias cortar. Ele colocou uma meta, eu lembro como se fosse hoje, 72 árvores derrubadas no dia. E aí no primeiro dia ele foi com toda aquela força, machado afiado, tudo bonitinho, parava nos momentos certos para afiar o machado. No primeiro dia ele conseguiu êxito, sucesso, 72 árvores derrubadas. E aí então no dia seguinte ele acordou, presta atenção, mais cedo,
Ele acordou mais cedo, trabalhou mais duro, só que ele conseguiu derrubar só 68 árvores. No terceiro dia, no outro dia, ele acordou mais cedo ainda, e a história diz que ele usou muito mais força, trabalhou de uma forma exausta ali, cortou apenas 60 árvores. E aí ele, frustrado, sentou para descansar, e aí, com pena do jovem, um velho, experiente lenhador se aproximou dele e fez uma pergunta para ele. E eu lembro que eles dessa pergunta, quando as pessoas lá falavam, dizia assim, o Senhor disse assim: meu filho, a pergunta era essa, meu filho, quanto tempo você reservou do dia para afiar o seu machado? A pergunta é essa, queridos: quanto tempo do nosso dia nós estamos reservando para afiar o nosso machado? Concluindo, hoje em dia, queridos, nós queremos às vezes realizar tantas tarefas, e eu vejo de uma forma mais rápida possível, não é? A gente percebe isso em todos os aspectos, sejam elas no trabalho, seja na nossa vida pessoal, seja no ministério. A pressa de fazer as coisas com rapidez se tornou, parece que, um estilo de vida. Tem que fazer tudo rápido, tudo. Vemos, por exemplo, a tecnologia. A gente olha para a tecnologia como o celular, como o e-mail, como a comida instantânea, o fast food e etc. Tudo isso, queridos, nos faz ser pessoas imediatistas. Tem que acontecer tudo na hora. É como se nós quiséssemos ou queremos que o download, a gente fica olhando assim, né? A gente pede para baixar um download ou fazer um upload, e a gente fica olhando aquele negocinho, fica girando assim. E aí você fica olhando e fala, e você vai ficar, está demorando muito, né? E aí você, não, acho que eu vou aumentar a minha internet, eu tenho que, a internet, e fica girando, e você, porque a gente está entrando no mundo, queridos, tão imediatista, e enfim, a gente vai percebendo, queridos, recursos inegáveis. Claro que benefícios da modernidade ou da pós-modernidade, enfim, nas nossas vidas, eu mesmo, e eu acho que isso são benefícios, eu mesmo usufruo desses benefícios, facilita a vida de certa forma. Facilita a vida de certa forma, porque muitas vezes a pressa de fazer as coisas ao mesmo tempo, queridos, nos torna tão ansiosos, nos torna pessoas tão presunçosas e nos deixa cansados e esgotados por causa desse imediatismo. O problema aqui é que muitos às vezes acabam, presta atenção, transferindo esse estilo de vida para a vida espiritual. A gente pega esse estilo de vida imediatista lá fora, fast food, fazer todas as coisas rápidas, e transferimos para a vida espiritual. Como assim, pastor? É aquele contexto, queridos, onde a gente quer que as coisas aconteçam num ambiente de fé rápido. A gente faz uma oração agora e quer a resposta ontem. A gente chega no templo, no processo, a gente vai para a universidade da vida, e aí a gente quer que a universidade da vida comece hoje e termina amanhã. A gente não tem mais, não, mas tem que passar por um treinamento, a capacitação deste, não, mas vai demorar um ano, não, Esse imediatismo, queridos, tem feito com que esse ambiente de fé, esse ambiente de dependência de Deus, roube o nosso tempo com Deus, e aí a gente não consegue ouvir a voz dEle, porque a gente está tão apressado, e a gente não consegue ouvir o que Ele está dizendo, e é daí o porquê de muitos cristãos frustrados na vida espiritual. Consequentemente de tudo isso, traz todo o imediatismo lá fora, para dentro da sua vida espiritual, e quer que as coisas espiritualmente aconteçam de uma hora para outra. Cheguei na igreja o ano passado, eu já quero, calma gente, nós precisamos ter tempo com Deus, e é por isso que aqui em Eclesiastes 10:10, o sábio Salomão nos dá esse grande princípio, para nós podermos ter sucesso, precisamos agir com sabedoria, parar, afiar o machado. Se o machado está cego,
e a sua lâmina, ela não é afiada, vai ser preciso golpear com muito mais força. Outra versão diz que nós vamos ter que redobrar muito mais a força. E às vezes nós não precisamos fazer com muita força. Nós só precisamos depender de Deus. Se eu e você, se nós deixarmos, queridos, o nosso machado perder o corte, perder o fio, ficar cego e não afiar o machado, nós teremos que continuar trabalhando muito, muito mais, sem tanta eficiência, ficaremos muito mais cansados. Mas o Salomão diz assim: é mais inteligente planejar antes de agir. É mais inteligente a gente pegar uma lima, passar um tempinho, sentar num banquinho e afiar o corte. Amém? Afiar o corte. Nós vamos ter muito mais resultados, queridos, com Deus. Nós vamos ser muito mais eficientes com Deus. Não deixe acontecer o que está acontecendo com muitos. Muitos estão deixando de afiar o machado. Muitos estão deixando de orar. Muitos estão deixando de ler as Escrituras. E assim que eles estão tendo dificuldades de ouvir a Deus e de vencer os problemas que vão surgindo. Não deixe isso acontecer com você, de forma alguma. Aqueles, queridos, que estão fazendo a obra de Deus sem investir, sem gastar tempo com Deus, afiando o machado na sua presença, e assim estão fazendo tantos programas, fazendo tantas campanhas, esquecem do jejum, esquecem da oração, esquecem da consagração. A gente olha aqui e a gente percebe que lindo, cada dia mais a gente percebe tanta Deus, a excelência, as coisas acontecendo na adoração, no louvor, em todas as áreas. Agora imagine, quanto mais tempo vocês da adoração estiverem com Deus, menos tempo, menos força vão ficar fazendo aqui, porque o Espírito vai bater um acorde aqui e nós já estamos na glória. Qualquer ministério, queridos, é isso. Às vezes, quando nós amolamos a nossa ferramenta, isso é cultivar as nossas vidas devocionais diárias com o Senhor. Amolar o machado é a gente cultivar um tempo com Deus, é a gente aprender, é ser moldado por Ele, é deixar Deus transformar as nossas vidas, e aí nós vamos sendo moldados com essa sabedoria, e com certeza nós seremos muito, muito vitoriosos. Agir com sabedoria assegura o nosso sucesso, agir com sabedoria é proveitosa para nos dar a prosperidade, agir com sabedoria nos ajuda, queridos, a sermos bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. Se você voltar um capítulo antes, em Eclesiastes, Salomão, no capítulo 9, versículo 16, ele diz que vale mais a sabedoria do que a muita força. Vale mais a sabedoria do que a muita força. A sabedoria é melhor do que a força. Como filhos de Deus, nós precisamos aprender a provar, na prática, que o tempo gasto com Deus é machado sendo afiado. É machado sendo afiado. Se a gente economizar nessa prática, queridos, do tempo com Deus, pode ter certeza que nós vamos perder muito mais tempo, mais energia, e depois nós não vamos conseguir cumprir o propósito que nós temos para cumprir. A gente poderia aqui entrar em muitas outras áreas. Por exemplo, hoje nós vemos pessoas que estão deixando de afiar o amor. Afiar o amor. O que é afiar o amor? Afiar o respeito. Muitos estão deixando de afiar a dedicação. Eu vou entrar só uma área, no seu cônjuge. Estão deixando de afiar o amor com o marido, com a esposa, o respeito, a dedicação com o marido, com a esposa. E assim as pessoas estão deixando, queridos, com isso, estão tendo com isso, que aplicar uma enorme força para não perder o amado, para não perder a amada, porque não estão afiando o machado no amor, nos casamentos. Eu vejo hoje muitos casamentos se perdendo, porque o marido não está afiando o machado para com a esposa. O que nós poderíamos dizer? O que é afiar o machado, queridos? Às vezes o marido afiar o machado com a esposa, de repente pode ser apenas abrir a porta do carro para ela entrar ou descer.
De repente pode ser uma lembrança, um presente que você leva para sua esposa. De repente pode ser uma palavra que você diz para sua esposa ao acordar. Isso é afiar o machado, e nós vemos uma geração que os casamentos estão sendo destruídos, sabe por quê, queridos? Porque o amor não está sendo afiado. Paternidade, mães, filhos, nós poderíamos trazer esse conceito para várias áreas das nossas vidas, que o machado não está sendo afiado e por isso nós não estamos tendo bom êxito. Eu queria pedir para que você, por favor, gentilmente, colocasse de pé. Quero orar com você nesta manhã, neste contexto, queridos. Que você guardasse na sua memória esse machado, essa ferramenta, para que nós pudéssemos, através dela ou a partir dela, trazer esses conceitos, esses princípios que Salomão nos dá, para que nós pudéssemos afiar o machado, queridos, em todas as áreas das nossas vidas, mas exclusivamente, principalmente, nesse contexto da nossa vida cristã. Nesse contexto dos nossos ministérios, das nossas células, de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Quanto tempo nós estamos afiando o machado? Quanto tempo, o Gabs está afiando o machado na adoração? Quanto tempo o Johnny está afiando o machado para liderar a rede de jovens? Quanto tempo nós estamos afiando o nosso machado? A Luciana está afiando o machado para cuidar da rede em Sejec Kids. Quanto tempo nós estamos afiando o nosso machado para investir diante de Deus? Pai, nesta manhã, Espírito Santo, este princípio que Salomão nos dá, não apenas num contexto natural, mas também num contexto espiritual, sobre as nossas vidas, deste machado, Senhor. Nós trazemos esta ferramenta nesta manhã, como algo, Senhor, que a gente possa visualizar e trazer esse conceito, esse princípio que Salomão nos dá, para que nós possamos espiritualmente, de uma forma estratégica, afiar o nosso machado. Afiar o nosso machado, Senhor, hoje para nós, no conceito do cristianismo, significa a gente adorar a Deus, ter tempo nas Escrituras, ter tempo na oração, nesse desenvolvimento, Senhor, de relacionamento pessoal, diário com o Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, que esta palavra, deste machado afiado, possa trazer a nós, Senhor, toda a convicção do que precisamos para viver essa vida cristã, para desfrutar, Senhor, dos benefícios dela, dia após dia, sem cansaço, sem a gente, Senhor, ficar perdendo tempo, energia, gastando tanto tempo, energia, batendo, Senhor, em coisas, em áreas das nossas vidas, que ao invés de nós fazermos isso, Senhor, se dedicássemos mais tempo na oração, na leitura, na meditação, com certeza, nós nos sentiríamos menos cansados e teríamos muito mais êxito, muito mais sucesso, muito mais prosperidade, seríamos muito mais bem-sucedidos. Espírito Santo, ajuda-nos, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, diga amém. Diga assim: eu vou afiar meu machado. Diga a pessoa do seu lado aí: olha, afia seu machado, afia o machado, para de ficar com esse machado sem corte, cego, amém? Pega uma lima, pega uma pedra, pega um esmerilho, se está muito cego há muito tempo, pega um esmerilho, vamos afiar o nosso machado. Pode se sentar um momentinho, queridos, Deus abençoe vocês.